Olha, o objetivo desse vídeo aqui é pouco ousado, digamos assim. Ele é simplesmente fazer com que você nunca mais pare de estudar. Você, dentista, que quer se tornar concursado do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica. Antes da gente começar o bate-papo de hoje, porém, deixa eu só me apresentar rapidamente aqui para você, caso você ainda não me conheça, tá? O meu nome é Vinícius, eu sou dentista concursado do Exército. Eu passei em primeiro lugar nesse concurso lá no ano de 2014, em primeiro lugar para a vaga de dentística restauradora. Estou no Exército desde então e ao longo de todo esse período, né, eu percebi que várias pessoas tinham muitas dificuldades, né, em passar nesses concursos das Forças Armadas. Muitas pessoas vinham me pedir ajuda, né, dentistas dos mais variados perfis. E foi com base nessa demanda, né, digamos assim, que eu criei o curso Dentista e Militar. E o curso Dentista e Militar, ele tem o objetivo de ajudar dentistas a serem aprovados não só nesse concurso do Exército, que eu passei lá atrás, mas também nos outros dois concursos das Forças Armadas, o da Aeronáutica e o da Marinha. E é justamente isso que a gente vem fazendo. A gente vem ajudando, desde 2024, dentistas a alcançarem aprovação nesses concursos. Nossos alunos já passaram nesse ponto aqui da nossa história, nesses 3 concursos das Forças Armadas, tá certo? Então, feita essa introdução aqui, vamos para o que interessa, né? Vamos começar o nosso bate-papo de hoje aqui. Em todos os nossos canais do Dentista e Militar, seja no Instagram, seja aqui no YouTube, todos os canais que você possa imaginar, suporte no WhatsApp até, tá? Um dos problemas que as pessoas mais me trazem é a falta de constância para estudar, é a falta de disciplina para estudar, é a falta de motivação para estudar. E quando essas pessoas se veem deparadas com esses problemas, né, elas simplesmente param de estudar. E aí eu comecei a me perguntar, né, por que esse tipo de coisa acontece? Né? Porque assim, não é também que eu seja, sabe, uma espécie de super-homem, assim, que eu nunca tenha passado por isso na vida. Na verdade, eu estudei por 1 ano e 8 meses até passar no concurso do Exército. Eu tentei o concurso 2 vezes, né? Tive que fazer 2 provas e certamente, né, eu tive momentos de baixa. Só que esses momentos de baixa que eu tive, eles nunca foram suficientes para que eu parasse de estudar. Então comecei a me perguntar, por que essas pessoas não conseguem ir além do que eu fui e do que outros vários, né, aprovados conseguiram ir? Por que elas param de estudar, afinal? Né? E a conclusão que eu cheguei é que a gente pode dividir essas desistências, né, em basicamente 3 categorias. Né? Primeira delas, as pessoas elas não veem sentido em continuar estudando, elas não veem propósito naquilo ali que elas estão fazendo. Muitas vezes elas param por, vamos chamar assim, de excesso de dificuldades, né? São vários obstáculos que elas enfrentam e tal, e isso faz com que elas parem de estudar. E um terceiro motivo, talvez seja o mais inusitado de todos aqui, é na verdade a falta de dificuldades. Né? É a vida boa demais, digamos assim. Né? Isso, por incrível que pareça, faz com que algumas pessoas parem de estudar também. Então eu vou discorrer sobre tudo isso. De repente, se você está assistindo esse vídeo é porque você está com alguma dificuldade em continuar estudando, e os insights que eu vou trazer para você aqui, de repente te ajudam, né, a continuar estudando e alcançar a aprovação, né, em um desses 3 concursos. Tá? Então, o primeiro ponto, né, que eu preciso discutir com você hoje aqui, dentre esses 3 motivos, né, para as pessoas pararem de estudar, é a falta de sentido, né? A falta de propósito em entender por que você tem que ele sentar todo dia realmente e estudar. Não é fácil, né? É chato pra caramba, né? Mas quando você tem um propósito maior, que aquela atividade que você está desempenhando, que é estudar, vai te levar a alcançar, aquilo ali te faz continuar estudando, né? E o principal motivo para eu ver essas pessoas não terem esse sentido realmente ali em estudar e desistir facilmente por causa disso, é porque elas têm uma total ignorância quanto à carreira que elas estão perseguindo. Né? Então, por exemplo, é normal alguém, por exemplo, chegar para mim no Instagram e perguntar assim, pô, Vinícius, quando é a próxima prova do Exército? Quando é a próxima prova da Marinha? Quando é a próxima prova da Aeronáutica? Quando vai ser liberado o edital? Às vezes, as pessoas que perguntam isso,
elas são pessoas que são ignorantes, mas assim, ignorantes no bom sentido, sabe? Elas estão querendo aprender, elas estão querendo deixar de ser ignorantes, mas muitas vezes também essas pessoas que estão perguntando isso são pessoas que não têm sentido, são pessoas que não têm propósito, ao ponto delas simplesmente quererem saber quando que é a próxima prova do calendário para fazer. É mais uma prova que elas querem fazer, é mais uma, sabe? É só mais uma. Elas não pesquisam sobre a carreira, então elas não sabem que, por exemplo, quando você sai do curso de formação de oficiais, você pode ser transferido para qualquer lugar do Brasil. Elas não têm essa noção. Elas não sabem que a carreira tem uma progressão salarial, por exemplo, né? Isso é motivador, né? Você sai ganhando ali seus cerca de 10 mil reais ali no primeiro posto, ao final da carreira você ganha seus 15, 16 mil líquidos para a vida inteira depois, nesse mesmo salário. Então falta essa noção de, sabe, de algo a perseguir, né? Quais são as vantagens da carreira, né? Como que isso vai melhorar a minha vida? Como que isso vai melhorar a vida da minha família, né? Isso não pode ser só uma melhoria momentânea, né? Ah, eu tô ganhando meio mal agora e tal, então, parece que o salário é tanto. Ah, vou fazer. Pô, não é só isso, entendeu? Então eu vejo que quando as pessoas elas não têm informações suficientes sobre a carreira, quando elas não pesquisam o suficiente, elas desistem facilmente, né? Então não faz sentido, né? Eu não sei porque que eu estou fazendo ali, eu não sei onde que isso aqui vai me levar, então para que eu vou estudar? Né? Então esse é o primeiro ponto, né? Então isso é algo que é facilmente superado, basta você pesquisar sobre a carreira, né? Entender como ela funciona. Inclusive aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para o download do e-book Dentista Militar para Iniciantes, em que eu listo todas as vantagens, né, todas as peculiaridades, né, da carreira militar para dentista nas Forças Armadas. E são peculiaridades mesmo, tá? Você vai encontrar coisas ali que vão te agradar e coisas que de repente não vão te agradar. E aí você toma uma decisão informada para sua vida e você vê se vale a pena perseguir aquele objetivo ali, né? Bom, o segundo ponto que eu preciso discutir com você aqui é, por incrível que pareça, tá? A falta de dificuldades. É a vida boa demais de uma pessoa que se inscreve para estudar para um desses concursos aí do Exército, Marinha Aeronáutica. E eu vou usar como exemplo, tá, para deixar bem claro por que isso é tão prejudicial, tá? E claro, vou dizer como você vai resolver isso também, tá? Mas eu vou usar um experimento real que aconteceu, tá? Para trazer essa clareza necessária sobre esse ponto aqui para você. Então foi feito um experimento, né, por um cientista chamado, eu só lembro do sobrenome dele agora, que é Calhoun, né? Chamado Universo 25, que foi o seguinte, ele colocou vários ratos assim, né, num ambiente fechado e ele deu tudo de bom e do melhor para aqueles ratos ali. Ele deu comida abundante, ele deixou a temperatura ambiente na mais adequada possível. Resumindo, ele transformou aquele confinamento ali numa espécie de paraíso dos ratos. E aí as coisas começaram a se desenrolar, né? Ele foi, obviamente, registrando aquilo ali, né? Um experimento científico, né? Então ele percebeu que ao longo do tempo os ratos começaram a procriar, né? Então houve uma melhora, né, naquela comunidade de ratos ali, né? Eles procriaram, nasceram mais ratos, começaram a prosperar, né? Como se fosse uma sociedade humana assim prosperando, né? E ao longo do tempo ele percebeu, porém, que depois de ter chegado no ápice ali, né, da prosperidade daquela colônia de ratos ali, né, ela começou a degringolar, né? A população começou a diminuir, né, os ratos começaram a morrer e eventualmente não sobrou mais nenhum rato, todos foram extintos, né? Então a conclusão que ele chegou é que quando os ratos perceberam que eles não tinham mais nada a perseguir, assim, sabe, que a vida estava boa demais, que eles não tinham dificuldades, não tinham mais obstáculos, eles começaram a ficar preguiçosos, acomodados e perderam literalmente o sentido de viver, sabe? Então eu vejo que muitas pessoas que se inscrevem, né, que se interessam até por esses concursos das Forças Armadas, né, se inscrevem para fazer os concursos, mandam perguntas, né, lá nos nossos canais do Dentista Militar, eu vejo que essas pessoas elas não têm dificuldades suficientes para se proporem a ralar para estudar, sabe? A maioria dos dentistas, essa é a grande verdade, tem até um dado do IBGE que eu levantei em um dos vídeos que eu fiz aqui no nosso canal do YouTube, inclusive, né? Também, que mostra que boa parte dos, eu não vou nem chamar de jovens, hein? Eu vou chamar de adultos jovens, tá? No Brasil, assim, na casa até dos 30 anos, eles ainda vivem com os pais, sabe? É uma característica dessa geração, sabe? Uma geração que não sabe meio que se virar sozinha, sabe?
e é aversa, assim, eles têm, eu não sei se essa palavra existe, tá? Mas eles têm total aversão, né? Vamos chamar assim, essas pessoas elas têm total aversão a dificuldades, né? Elas não querem ralar para conquistar as coisas, né? Então, pô, imagina, você fez uma faculdade, beleza, paga pelos pais, muitas vezes, né? Você saiu da faculdade, viu que não é muito fácil arrumar um emprego bom como dentista e tal, mas está na casa dos pais ainda, tem comida, tem, sabe, energia, tem tudo ali, às vezes, sabe, um plano de saúde pago por eles ainda e tal. Então, você não cortou aquele cordão umbilical ainda, assim, sabe? Então, você não está estimulado ainda a estudar, sabe, a fazer por onde para sair dessa situação, que em tese deveria ser desagradável, entendeu? Então, se você é uma dessas pessoas, sabe, tente se incomodar mais, sabe, com esse tipo de coisa. Enxergue essa situação de não independência, de repente, né, como um obstáculo a ser superado. De repente, aí sim, né, você começa a enxergar propósito em realmente sentar e estudar e ralar para realmente ter a sua independência, a sua estabilidade ali, algo que realmente seja seu, que não dependa de mais ninguém. Beleza? Bom, e o terceiro ponto desse vídeo de hoje, né, tem a ver com dificuldades também, mas é mais relativo aqui, na verdade, ao excesso de dificuldades. Vamos colocar aqui entre aspas, excesso de dificuldades, tá? Muitas pessoas param de estudar também ao menor sinal de impedimento para estudar. Então, às vezes, as pessoas elas têm, às vezes, assim, dias ruins somente. E que muitas vezes também esses dias ruins não são dias inteiros ruins, são, sei lá, 15 minutos ruins dentro de um dia só. E isso já é motivo suficiente para a pessoa não estudar naquele dia. Sabe, para de repente a pessoa comprar um pacote de Doritos, se enfiar embaixo do cobertor, assistir um vídeo na Netflix, se sentir melhor e acordar no outro dia para de repente se sujeitar a ter um dia ruim de novo, né? Porque dias ruins eles fogem ao nosso controle muitas vezes, né? As coisas simplesmente acontecem e a gente reage, né? Então tá sob o nosso controle reagir. Mas como que você vai reagir a essas coisas ruins que acontecem com você no dia a dia, realmente vão ditar se você vai passar nesses concursos das Forças Armadas ou não, tá? Mas a grande verdade é que todos os aprovados da história desses concursos, todos os dentistas que já passaram nessas provas, todos eles tiveram muito mais dias ruins, né? Ou dias com momentos ruins impactantes, digamos assim, né? Curtos momentos ruins, mas fortes, né? Que ficam na sua cabeça ali ao longo do dia inteiro, mas essas pessoas superaram esses obstáculos. Superaram e passaram na prova. Né? Muitas vezes esses problemas eles podem ser graves, né? Não vou negar isso aqui, às vezes você demora um pouco mais para se recuperar, mas eles não podem ser impedimentos para você simplesmente parar de estudar. Até porque no momento que você para de estudar, toda pausa grande que você faz, esse reinício, ele é muito mais complicado. É muito mais fácil, por incrível que pareça, você continuar estudando do que você parar e recomeçar. Parar e recomeçar. Então entenda que nunca vai haver uma sessão de estudo perfeita, dificilmente isso vai acontecer. Então a partir do momento que você entende isso, sabe, ouça essa experiência de alguém que já passou por isso, dificilmente você vai ter dias perfeitos, tá? Eles não existem. E como a maioria dos dias vão ser ruins, use inclusive esses piores dias como uma espécie de prova de que você consegue superar as suas dificuldades. Porque nos dias que forem bons, nos dias que forem melhores do que isso, você vai lembrar daqueles dias que você se superou realmente, que você saiu da sua zona de conforto e você conseguiu dar sequência em mais uma sessão de estudo e dominar mais 1, 2, 3 assuntos importantes para a sua prova. Beleza? Então eu vou dar alguns exemplos meus aqui, não vou ficar só na teoria, obviamente, né? Vou compartilhar com você o que eu fiz para superar dificuldades que eu enfrentei relativa a esses 3 pontos que eu trouxe para você aqui nesse vídeo, tá? Então, falando da falta de dificuldades, né? Eu colocava sempre, né, na minha mesa ali para estudar uma foto do meu avô, né? Porque ele teve uma vida muito mais difícil do que a minha, né? Ele foi operário no Rio de Janeiro, né? Na juventude, não é nem na juventude dele, ele já tinha uns 40 anos assim, quando ele resolveu dar um passo além e sair dessa vida que eu acabei de descrever, né? Ele já tinha 3 filhos grandes, né? Um deles a minha mãe, né? E ele decidiu que ele queria fazer medicina. Imagina, isso lá na década de 60, assim, né? Era muito mais difícil naquela época, né? Então ele teve que se sujeitar a pedir dinheiro emprestado para comprar livro, para estudar,
Né? E veja como é que são as coisas, né? Hoje em dia, pô, tem curso online, tem cheio de conteúdo gratuito na internet para você aprender tudo sobre, sabe, a carreira militar de dentista nas Forças Armadas. Muita gente nem isso aproveita, né? Então, ele superou tudo isso e passou, para resumir muito a história aqui, né? Trabalhando o dia inteiro, né, como operário, como eu falei, e mesmo assim arrumando tempo para estudar. Olha aí a falta de tempo, né? Será que ele pensou na falta de tempo para estudar? Ou ele fez por onde, né? Fez por onde? E aí ele passou em 8º lugar no estado inteiro do Rio de Janeiro para a Federal de Medicina. Então, quando eu olhava a foto dele e eu lembrava desse exemplo, eu me sentia patético quando eu questionava assim, se eu deveria continuar uma sessão de estudo ou não, se eu deveria ir além ou não. Porque, pô, convenhamos, eu estava com o ar-condicionado na minha cabeça, né, com um cafezinho do ladinho ali do meu computador, né, um caderno novinho em folha, cheirando a novo, né, caneta nova, né, quando eu estava com fomezinha, descia, né, nessa época eu morava na casa dos meus pais ainda, né, então tinha que descer a escada para fazer um lanche, alguma coisa assim, né? Fazia um meu misto quente ali e tal, ficava com a barriguinha cheia e estava prontinho para começar a estudar de novo. Então, quando eu me deparava com essas dificuldades, eu me sentia realmente ridículo, né? E eu olhava para a foto dele e eu lembrava, pô, o que ele ia achar de mim, né, nesse momento aqui, né? Então, é importante, de repente, pegar ali alguma pessoa na sua família, algum exemplo, ou se você não tem na sua família algum exemplo de pessoa que superou dificuldades, coloca uma foto daquela pessoa ali, sabe? Coloca uma anotação fácil de enxergar, alguma coisa assim, para você se lembrar de que, cara, outras pessoas com mais dificuldades do que você superaram as dificuldades delas e de repente conquistaram coisas até maiores do que você está se propondo agora. Então, sabe, claro que maior é subjetivo, né? O que eu quero dizer são coisas, de repente, mais demoradas, de repente coisas mais exigentes, digamos assim, sabe? Então, use esse exemplo para você, sabe, não desistir por falta de dificuldades, tá? Outra coisa relacionada a um desses pontos, né, que eu vivi também, falando agora sobre sentido, né, sobre propósito para estudar. Quando eu passei no concurso do Exército, eu era dentista temporário, então assim, eu já sabia como é que a carreira funcionava. Então eu desejava ainda mais aqueles benefícios, aquelas vantagens, né, aquelas coisas boas que a carreira ia me proporcionar. E uma delas era casar, né? Então eu era noivo, né? Na verdade eu namorava ainda com a minha esposa, né? Eu não, com a minha futura esposa, né? Eu ainda não era noivo, mas a gente tinha esse desejo, né, de se casar e tal. E eu não conseguia assumir esse compromisso de noivar, por exemplo, enquanto eu não passasse no concurso, porque eu não tinha segurança de nada, eu não sabia se no outro ano eu ia renovar ou não o meu contrato, né, de temporário, porque é assim que funcionam, né, as renovações para temporários nas Forças Armadas, né? Você tem sempre um ano garantido apenas e os contratos anuais eles podem ser renovados ou não, a critério do seu comandante, né? Então, eu não sabia o que ia acontecer no ano seguinte, né? Então eu tinha que conquistar aquilo ali para a gente poder realizar aquele sonho, né? De parar de fazer aquela ponte aérea. A gente morava em cidades diferentes, né? Pra gente morar junto e tal. Então aquilo ali era uma das coisas que eu perseguia. Então isso me dava propósito, isso me dava sentido, sangue no olho para estudar, sabe? Enxergue o seu, qual é o seu? Sabe, você tem esse desejo de casar também? Sabe, você tem esse desejo de repente, sabe, trocar de carro, pode até ser algo mais material mesmo, de comprar dar uma entrada numa casa, num apartamento, alguma coisa assim, de ajudar seus pais, sabe, de ajudar algum parente seu, alguma coisa assim, sabe? Então procure esse propósito, procure esse sentido, sabe? E aproveitando até esse exemplo de temporário, né, eu vou usar ele para falar do excesso, né, de dificuldades também, né? Porque eu posso dizer que eu passei por isso, né? Eu posso não ter sido assim um candidato que teve mais dificuldades, assim, né? Pelo menos aparentemente, tudo isso é muito subjetivo, né? Porque o que é dificuldade para um, o que é vantagem para um, pode não ser para o outro, né? Então, o que era muito difícil para mim, o que para alguns era uma vantagem, né? Que é ser temporário, né? E aproveitar o dinheiro que você ganha como dentista temporário para investir em livros, né? Para usar o tempo livre que você tem do hospital militar fora do expediente para estudar e tal, que para muitos é uma vantagem, e de fato é uma vantagem, é interessante. Para mim eu já enxergava como uma dificuldade, porque aquela situação, né, de ser um dentista temporário e ver o tempo passando, né? Eu fiquei 3 anos como dentista temporário, aquilo ali me incomodava. Aquilo ali me fazia sentir como se eu tivesse parado no tempo, como se eu não tivesse capacidade de passar no concurso na velocidade que eu queria, sabe? Então eu queria acabar com aquilo ali muito rapidamente. Então todos os dias, assim, quando eu via aqueles dentistas concursados que eu convivia, aquilo ali me incomodava, sabe? Admito aqui, eu sentia uma espécie de inveja deles, assim, muitas vezes. Pô,
eles conseguiram, por que eu não consegui ainda? Por que eu reprovei na minha primeira prova? Pô, alguns deles passaram de primeira, por que eu não consigo fazer isso também? Sabe? O que tem de errado comigo aqui? Sabe? Então, conforme o tempo vai passando, conforme o tempo foi passando, né, eu fui ficando mais experiente, né? Pô, quase passei de primeira e tal. Fiquei chateado, reprovei, mas pô, eu vi que eu tinha potencial, que eu estava no caminho certo, né, que eu estava quase lá. Eu comecei a enxergar essas pessoas também como inspiração, né, como modelos, né, de verdadeiros modelos mesmo, né? Eu passei a admirar muito eles, né? E eles me ajudaram muito também. Então, isso era uma grande dificuldade para mim, né? Essa cobrança interna muito grande, né? Fazendo até um gancho com aquela história do meu avô também, eu me cobrava muito por ter uma vida mais fácil do que a dele, né? Então, essa era a dificuldade que eu enfrentava, sabe? Então, isso acabou se tornando, na verdade, um combustível para mim, né? Eu me cobrava muito internamente e consegui, né, canalizar isso para os estudos. Você tem que tomar muito cuidado também para não fazer com que isso te atrapalhe, com que isso te segue, né? Com que isso tire a sua concentração. Eu consegui, de alguma maneira, concentrar essa insatisfação, sabe, em estudo, né? E eu rendia bastante, eu conseguia estudar bem e no final das contas eu consegui passar então na minha segunda tentativa no concurso do Exército, tá? Então, concluindo, né, esse vídeo de hoje, as dicas sugestões, né, que eu posso deixar aqui para você são as seguintes, né? Encontre o seu propósito, né? Encontre o seu porquê, encontre o seu sentido de estudar. Tá? Quando você encontrar um motivozinho que seja, isso vai fazer com que você estude mais e melhor. Tá? Procure sempre sair da sua zona de conforto, superar seus obstáculos. Entenda que todo mundo que está estudando para essas provas, todo mundo não, pouquíssimas pessoas estão fazendo isso. Tá? Essa é uma boa notícia para você. Boa parte das pessoas não vão superar as dificuldades delas, tá? Então faça a sua parte, que você tem tudo para conseguir passar também. E se você não tem dificuldades suficientes, tá? Se você acha que a sua vida de repente é mais fácil do que de outras pessoas, crie dificuldades, saia da sua zona de conforto, estude até a madrugada, se for o caso, sabe? Encontre dificuldades, encontre obstáculos para superar, para que você consiga realmente estudar o suficiente e passar na sua prova. Beleza? Bom, se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui para eu saber, deixa um comentário também, o seu feedback é bem importante para eu saber se esses vídeos aqui do nosso canal estão te ajudando realmente a se aproximar da aprovação nesses concursos do Exército, Marinha e Aeronáutica. E antes de encerrar esse vídeo também, eu te convido a conferir os links que existem aqui na descrição desse vídeo também, porque você vai encontrar materiais gratuitos para baixar, vai encontrar links para se matricular no curso Dentista e Militar também, caso a gente esteja com uma turma aberta nesse momento. De repente tem até alguma promoção, alguma oferta interessante ali para você, para facilitar a sua entrada no nosso preparatório, para que a gente consiga te guiar como a gente já guiou dentistas à aprovação nesses 3 concursos. Beleza? É isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo.